doce luz em pétalas de flor, são gotas de amor, são raios azuis, esperança no olhar, horizonte, nova terra, novo mar. Horizonte, nova terra, novo mar. Esse tema hoje, o Cristo que une Marta e Maria, esse código profundo, esse segredo profundo que está no Evangelho, esse segredo de uma riqueza absurda. Não há nenhuma tradição espiritual, quando esta tradição espiritual é uma tradição espiritual que vem do alto, e por vir do alto, todas elas vêm de uma fonte única. Então, quando a gente sai das aparências, quando a gente sai do ego, quando a gente sai dos conflitos que o nosso ego promove, de acreditar que uma tradição que logo vira uma religião, né, organizada seja melhor, ou que o meu Deus, imagine, olha isso, né, gente, religiões que se dizem monoteístas, né, dizem o meu Deus é o Deus católico, é o Deus islâmico, é o Deus judaico. Nós continuamos idólatras. Todos nós que nos vinculamos ainda a esta superficialidade, infelizmente, que foi encampada pelas religiões. A gente não quer isso. O que a gente quer é entender que, como tudo vem de uma mesma fonte, esses segredos podem ser encontrados nas diversas linguagens trazidas pelas diversas tradições. O que a gente vai falar hoje aqui, abordando personagens que estão nos evangelhos, a transmissão da boa nova que esse mestre sagrado que está aqui atrás de nós com esse olhar, esse que soube viver e viveu e veio para isso, um avatar para viver a consciência plena da presença divina, a consciência crística. Muitos acham, quando ouvem o nome, principalmente nós que estamos conectados à tradição religiosa, Jesus Cristo, a gente pensa que o nome dele era Jesus Cristo. Não, Jesus nasceu numa Palestina, ainda numa tradição completamente dentro da tradição hebraica, da sua origem, seu povo. Ele era, dito pelos evangelhos, um judeu da tribo de Judá, isso é ser judeu, um dos 12 filhos de Jacó, e chamava-se Yoshua, que é o nome do personagem do dito Antigo Testamento, que a gente traduz por Josué. E muita gente não sabe que o nome Josué é Yoshua, e Jesus é Yoshua. Portanto, Jesus e Josué são o mesmo nome. Ele se chamava Yoshua, filho de José, Bar Yosef. Seu pai José também replicava o nome de um personagem do Antigo Testamento, Yosef, o 11º filho de Jacó e de Rachel, que era um patriarca extremamente venerado por ter sido aquele que levou ao Egito a salvação. Todo mundo conhece essa história da Bíblia, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Seu pai era Yosef, Yoshua Bar Yosef, portanto, era esse o seu nome. De onde vem o Cristo? Cristo, que é a palavra grega para dizer ungido, em hebraico é Mashiach, ou Messias. Então, quando se fala Jesus Cristo, é Jesus o Messias. Isso deu muita confusão, e até hoje dá, porque as pessoas continuam trabalhando na superficialidade dos entendimentos. Mas quando a gente mergulha, e esse mergulho, eu já falei isso aqui, ele paradoxalmente vira um grande salto. O que mergulha salta, porque as dimensões superiores elas não se medem pelos nossos conceitos de alto e baixo, o que está no alto está embaixo. Então, quando eu mergulho profundamente, eu estou saltando, eu estou crescendo a minha consciência. E quando a gente faz esse mergulho, a gente percebe que nada do que a aparência desengana, a essência refaz, cura. Tudo aquilo que na aparência pode parecer conflitante, haverá no nível profundo, e que ao mesmo tempo é um salto, um entendimento de que a essência é a mesma. É isso que nós estamos aqui batalhando. Entender que quando se fala do Cristo, e Ele mesmo foi um, que jamais se apontou como o Cristo único, ou eu sou o Cristo, eu quero ser
louvado como Deus por vocês, quero ir para um altar, quero figurar como aquela figura que é magnânima, cheia de amor, mas inatingível. Nada disso. A figura de Jesus de Nazaré, que é na sua aparência no mundo que nós o conhecemos, sempre, vou repetir muito essa palavra, frisou, firmou que ele sim tinha a natureza crística, com muita humildade, né? É só olhar a sua vida para a gente ver isso. E que esta natureza crística era um atributo de toda a criação. Todos os seres criados são Cristos em potencial. E o que significa o Mashiach, ou Cristo? É ser ungido. Cristo ou Mashiach é o ungido. E o que é ungir? Ungir é perfundir. Né? Quando eu unjo com óleo, os meus cabelos ficam cheios e entremeados daquele óleo. O ungido é aquele que se permeia da natureza divina. É aquele que expressa entre as tramas do seu ego, vamos chamar assim, do tecido do seu ego, a natureza divina que ali está. Isso é ser o Cristo. E ele disse sempre, eu sou, e vocês também. Eu sou uno com o meu Pai, e vocês também são unos comigo, e portanto são unos com meu Pai. O que é ser uno com o Cristo? É isso que a gente vai falar hoje aqui. E esses dois personagens, e agora estamos falando do Novo Testamento, desse Evangelho, né, onde esta figura de Jesus de Nazaré pontifica como um exemplo vivo da cristicidade que é presente em cada um de nós, Jesus de Nazaré nos dá não apenas uma história bonita, não apenas uma história para ser religiosamente entendida ou louvada, mas um modelo de vida. E também não é o modelo que a gente pensa. Jesus jamais nos trouxe um modelo de sofrimento, de dor, de sofrimento obrigatório, de felicidade só se encontra nos céus. Nada disto foi, se nós olharmos os evangelhos com olhos de ver, com coração de sentir, nada disto está ali, ao contrário. E hoje a gente vai olhar um pouquinho mais, buscando um segredo em duas personagens, Marta e Maria, e junto com elas, o Cristo que unifica, que faz viver, que revive, que reúne, que faz sentido a história que o Evangelho nos traz. Não se engane, os Evangelhos e todas as Escrituras não nos trazem apenas histórias bonitas, às vezes não, às vezes são histórias superficialmente muito feias. A superfície está ali como a casca de um fruto, como a casca de uma noz, por exemplo, dura, rígida, está ali, tem sua função, mas o que a gente quer é o fruto, é o sabor do fruto. Então, as Escrituras nos vêm para que nós busquemos aquilo que está dentro delas, guardado como segredos, e quando esses segredos nos são revelados, luz também é revelada. Quando nós entendemos um segredo de qualquer escritura, seja do Bhagavad Gita, seja de um sutra budista, seja de uma sura muçulmana, seja da Torá, ou seja de um evangelho, ou seja de qualquer escritura do Popol Vuh, Maia, quando nós entendemos um segredo, esta luz se revela em nós e se revela também, podemos ter a certeza, para toda a humanidade. Então hoje a gente vai falar especificamente da visão que eu quero compartilhar com vocês sobre a história dessas personagens e o que isto representa, não só como símbolo para nós, o que também representam esses personagens como símbolos de estruturas das nossas personalidades. Todos nós temos, como entendemos unidade como uma base de toda a criação, esses personagens todos estão, de alguma forma, também vivos ou representados nas características das nossas personalidades. Cada um de nós tem Marta e Maria dentro de si, cada um de nós tem o seu irmão Lázaro, vamos falar também um pouco dele, e cada um de nós vai ter como fundamento, oculto ainda, quase que uma luz que está lá debaixo de muitas cascas ainda, mas todos nós temos o Cristo, a presença crística dentro de nós.
seja esta presença crística olhada pelo Bhagavad Gita, quando Krishna mostrava também ele ser um Cristo, revelava esta consciência com toda a sua expressão, seja dentro da visão que Buda trouxe. Encontrar o Cristo dentro de nós é o nosso trabalho neste mundo. Quando a gente faz isso, a gente encontra as respostas à verdadeira felicidade, e isso não se define em discursos superficiais. Então a gente tem que olhar o discurso apenas como um mapa, para que nós possamos com esse mapa chegar ao tesouro, e é o que a gente vai fazer hoje. E no dia de Santa Marta, porque aí qual é o lado prático dessa nossa história, gente? O dia de Santa Marta é um dia muito poderoso, porque Marta é uma santa, é uma entidade que se traduz por toda uma egrégora vibratória, por falanges e falanges de entidade muito poderosas, no sentido deste feminino que eu falei lá no início, para aqueles que estão chegando agora. Nós estamos vivendo nesses dias, né, no ano inteiro de 2021, não é o ressurgimento, porque nunca morreu, mas a reintensificação da força feminina como grande força curadora do cosmos e desse nosso planetinha aqui, né, que apesar de ter 7 bilhões de encarnados, né, nos parecer muito grande, é uma poeira perto desse cosmos enorme. Mas isso não tira de dentro de cada um de nós a grandeza divina, desde que a gente chegue a ela paradoxalmente. Mas apenas esse caminho nos importa, e ele será o único caminho possível, desde que nós cheguemos a esta grandeza pelas vias das 2 grandes colunas, humildade e amor. Uma terceira no meio seria o que nós chamamos de fé, não de crença, mas fé como força, que move. A fé move o processo onde o amor se estabelece. A fé é um carro, uma carruagem, um veículo, um motor para o amor. O amor, quando se une à fé, o processo se engrandece. E se a humildade deu as rodas, a base, então o caminho se abre para nós. É isso que a gente quer hoje, nesse dia, porque Marta expressa isso com Buda. Vamos falar um pouquinho dela, portanto, então, já que falamos de Marta e Maria, mas hoje é o dia de Santa Marta. É um dia muito poderoso. Eu já disse a muitos de vocês que esse quarto para mim é sagrado, porque aqui eu cresci vendo a minha avó materna, Judite Braga, trabalhar como trabalhou, com amor e entrega total, como médium, dando passagem a entidades espirituais que foram para mim verdadeiros gurus, no sentido de canalizar tudo aquilo que eu pude, com muita dificuldade, com muita luta. Saibam disso, né? Que a gente se confesse uns aos outros. Esta oração de Santa Marta me foi dada por um preto velho. É uma oração poderosíssima, a oração de Santa Marta. E eu vou compartilhá-la com vocês hoje, no dia de Santa Marta. A festa se dá sempre ao dia 29 de julho, na hora certa. É uma oração muito poderosa, principalmente para nós que estamos precisando, tanto nessa hora. Quem de nós aqui não precisa entender e viver a potência que é um dom que nós temos e usamos tão pouco ou usamos tão mal como a oração? E principalmente ainda quando conectada com a meditação. Nós temos aqui esse ano nos bombardeando com energias sutis, astrais, que podem ter como uma faca de 2 gumes, 2 lados. Ou nos trazer libertação, ou chancelar ainda mais os karmas, que infelizmente, né, na maioria de nós, os nossos karmas não são karmas totalmente positivos. A lei de causa e efeito, ela tem se aplicado em nós com altos e baixos, né? Ora no alto, ora embaixo, quase uma roda de sânsara, sem sair, quase um círculo que não se fecha. Mas é uma espiral muito fechada e onde a gente caminha muito pouco. Então, esses períodos a gente tem chance de romper isso. Se nós tivermos atenção, se nós orarmos, se nós nos dedicarmos a um caminho espiritual. Vamos falar um pouquinho então do episódio das figuras de Marta e Maria. Comecemos por aí. Como é que ela entra em cena? Ela vai entrar em cena primeiro no Evangelho de Lucas, onde diz que Jesus, fazendo uma viagem, olha que interessante, foi recebido na casa de uma mulher chamada Marta. Já começa aí a quebra de paradigmas e de tabus feitas por esse rabi de Nazaré, este ser que
a gente não precisa querer endeusá-lo, não precisa. A divindade nele estava expressa e o que ele mostrou é que ele era Deus e nós somos deuses. Então, o que ele dizia, olha isso, gente, numa sociedade patriarcal, esse rabi é recebido na casa de uma mulher, ele aceita entrar na casa, ele era acompanhado por mulheres, isso já era uma quebra de paradigma enorme, discípulas suas, né, que estavam ao seu lado o tempo inteiro, junto com os seus discípulos. A igreja machista não dá ênfase a isso, mas isso é uma verdade, falamos isso quando falamos de Miriam de Magdala. E Marta, esta mulher chamava-se Marta, na casa desta mulher Jesus é recebido. Ela tinha marido? Não. Ela tinha uma irmã chamada Maria ou Miriam, esse nome também se replica, que vem desde lá da irmã de Moisés, de Moshe. Miriam era irmã de Moshe e de Arão, né? E Marta, sua irmã, recebe Jesus. Por que recebeu? O Evangelho não detalha, né? Se já se conheciam, por que ela não tinha marido, como é que é, e por que Jesus vai na casa de uma mulher que ela era a senhora da casa. Ele não diz na casa de Lázaro, não dá como Lázaro, seu irmão, como aquele que chefiava a casa. E Jesus chega nesta casa e é recebido vindo de uma viagem. Ele trafegava como um rabi pregador, um rabino. Ele passava pelos lugares curando, vinha da Galiléia para Jerusalém e fazia todo esse movimento. E descansou na casa de Marta. E aí se dá a passagem do Evangelho de Lucas que nós conhecemos muito bem, né? E aonde a gente fala de Marta e Maria, essa aparente polaridade, duplicidade de comportamentos, você fica se perguntando o que é o certo. Vamos chegar nesse segredo hoje agora. Ela recebe Jesus e, como uma boa dona de casa, começa a oferecer a Jesus comida e começa a fazer as coisas. E eu vou ler para vocês, porque é uma passagem curta, vale a pena que a gente leia do próprio Evangelho, para que a gente entenda do que nós estamos falando. No capítulo 10º do Evangelho de Lucas, no mesmo onde está a parábola do bom samaritano, onde Jesus também quebra um paradigma, diz: indo eles de caminho, entrou numa aldeia, a aldeia chamava-se Betânia, e certa mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, esta irmã, a Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Prestem atenção nessa frase. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se de Jesus, disse: Mestre, não te importas de que minha irmã me deixe te servir só? Ela foi lá fazer uma reclamação. Ela estava servindo e a irmã estava ali aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Responde-lhe Jesus, e esta frase é a frase capital que faz a base do segredo que nós estamos buscando aqui. Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Vou repetir. Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Gente, esse parágrafo aqui tem segredo. Depois eu vou passar para outra citação delas, que é quando o seu irmão Lázaro morre e vai ser ressuscitado. Tudo isso é símbolo, gente. Quer dizer, o fato histórico pode ter havido assim, pode ter sido isto ou pode ser diferente, mas o que está aqui, o que nos importa são os segredos, os códigos que a gente procura tirar da garra das estruturas religiosas, que infelizmente muito mais atrapalham do que ajudam. E é tempo da gente se livrar delas. O que Jesus está dizendo ali? Vejam só. As duas irmãs. Marta significa senhora em hebraico. Uma senhora, uma certa mulher, o recebe em casa. Depois eu vou falar do símbolo disso. Vamos agora nos abstrair das figuras físicas desta história e vamos entrar nos símbolos que essas personagens representam. Primeira passagem de entendimento. Quem é Jesus? Nós estamos então saindo
da personalidade de Jesus, Yoshua Bar Yosef, Jesus de Nazaré, para entrar na figura que é o que ele quer expressar, e eu repito aqui, que quis expressar para ele e para qualquer um de nós, a consciência do Cristo. Imaginem o seguinte: alguém recebe em casa, o que é a casa? É o símbolo do nosso santuário doméstico, vamos usar essa palavra, né? É onde a gente tem o nosso acolhimento, as nossas coisas. Nós somos seres, somos simbolicamente uma casa. Esse Cristo chega e é recebido nesta casa. Quem recebe primeiro é Marta. Então vejam a importância de Marta. A figura de Marta é a primeira a ter contato. Ela é a dona da casa com a sua irmã. Tinha uma irmã, mas ela aparentemente se apresenta como dona da casa, né? Faz as coisas, está ali e recebe o Cristo. O Cristo ali está e ela começa a preparar coisas para servi-lo. Só que num determinado momento, ela começa a achar o seguinte: mestre, olha só, eu estou mexendo aqui nas coisas, eu estou ajudando, estou trabalhando, estou fazendo aqui, e a minha irmã está aí no teu pé, pô, está ouvindo a tua palavra, fala para ela me ajudar. Está descrita aqui uma reclamação clara de alguém que julga um ato que a outra está fazendo, e que pede naquele momento que a figura do Cristo intervenha para que faça com que a outra venha fazer o que ela está fazendo. Reparem bem, o que Marta está querendo? Ela quer que Maria saia do que ela está fazendo, que eu vou agora me focar depois logo nisso, e vá fazer o que ela, Marta, está fazendo. Ou seja, quando a gente tem um processo em que o ego comanda, eu só quero que o meu espelho seja o mundo. Tudo que eu faço tem que ser feito pelo outro, porque o que eu estou fazendo é o certo. Então, não importa o que Maria está fazendo, ela tem que me ajudar. Eu estou aqui fazendo sozinha, mexendo na casa, ok. Maria pode ajudar? Até pode. Mas o que a gente está querendo buscar como segredo aqui é que ela explicitamente vai a quem? A figura de Jesus, que agora vai sair o personagem histórico religioso Jesus de Nazaré, e vamos entrar na consciência crística. Ela está se referindo a alguém que compõe com ela e com Maria um triângulo de essencialidade do ser. E aí ela diz: faz para ela fazer o que eu vou fazer. E ele diz: Marta, Marta, você está aí ansiosa, correndo para lá e para cá, fazendo muitas coisas, olha isso, fazendo muitas coisas. E Maria estava fazendo o quê? Maria correu para os pés de Jesus e ficava ali ouvindo a sua palavra. Vamos decodificar essa história, vamos tirar as cascas da cebola. O que é correr para os pés? Não é da figura física de Jesus. Vocês sabem, todas as tradições orientais, quando se referem à figura de um guru, à figura de um ser que tem uma vinculação com consciências superiores, fala que você tem que ir aos pés dele. Porque o pé do corpo humano é o órgão físico, vamos falar assim, que mais toca a terra. Então, quando eu quero me aproximar de algo que eu sei que tem uma consciência que supera a nossa consciência dos 5 sentidos, do mundo físico, da nossa consciência que nos dá a impressão de uma realidade material como única existência, eu preciso ir aos pés. É o que Maria faz. E vai aos pés, não de Jesus. Ela pode até ter ido aos pés de Jesus físicos, tá, gente? Eu quero ser claro, ou tentar ser claro. Mas ela está indo aos pés não só da figura física. O símbolo que nos interessa e que a gente pode trazer para dentro de nós é que a nossa Marta está ali fazendo coisas, ela resolveu receber o Cristo, mas começa a se confundir porque está servindo a Ele, mas começa a achar que tem uma parte dela, porque ainda nós somos seres fragmentados, que está ali sentada aos pés do Cristo, ouvindo a sua palavra. O que é palavra? A palavra não é apenas a palavra falada. A palavra é uma força criadora, né? Na mitologia não, mas na cosmogonia hindu, qual é o processo inicial da criação? É o mantra Om. Om é o som inicial da criação. O próprio Evangelho de João fala que no princípio era o verbo. A vibração
de que iniciou toda esta manifestação cósmica se reflete na palavra. E a gente está falando aqui, né, de palavra não no sentido puro e simplesmente que as línguas ocidentais não traduzem. Então, né, nós estamos falando no sentido de manifestação de energia. E esta palavra Maria está ouvindo. Aí tem que Jesus fala, ou Cristo fala para Marta: Marta, você está muito preocupada com muitas coisas, ansiosa, correndo para lá e para cá, mas Maria escolheu a boa parte, e esta parte não será retirada dela. O que eu, agora eu vou dizer sempre para vocês, eu não sou dono da verdade, não quero impor a ninguém nenhum entendimento, cada um que tem o seu próprio entendimento, de aceitar ou não. Qual é o segredo que está posto nesta cena? As duas são fundamentais e importantes, para ninguém achar que a gente deve ter uma ou outra. Não, vamos começar então dando uma ênfase nisto. Marta e Maria compõem uma unidade que está fragmentada. Nós estamos com esta unidade fragmentada. E normalmente nós estamos vivendo para o exterior. O Cristo ou a consciência crística, a nossa consciência superior, vem à nossa casa. Quando chega aqui, nós estamos... Eu vou me vincular a uma religião, a uma doutrina, ou só quero aquilo, e fico ali buscando coisas externas, ritos, sacrifícios, coisas rituais, ou qualquer movimento pura e simplesmente exterior. Isto nos traz ansiedade, porque eu fico olhando para aquilo e naquele momento em que nós temos algo de nós que está representado por Miriam, que vai aos pés do Cristo e fica ouvindo a sua palavra, nós não deixamos com que aquilo seja visto por nós como algo valioso, como algo importante. Vejam só, olha como nós, no mundo ocidental, principalmente nessa nossa civilização, desprezamos o fator meditação. Porque eu não desconecto oração da meditação. Oração não tem nada a ver com o rito religioso. A oração é uma irmã siamesa do estado meditativo. É uma conexão. Veja como nós acreditamos que isto é algo que está no campo da mitologia, da religião, de coisas que não têm muito sentido, não têm realidade. E vamos sair batalhando coisas no mundo físico, fazendo coisas, mesmo quando a gente está dentro de um contexto que nos chama para a espiritualidade. Elas estavam na presença da consciência crística representada por Jesus. E ela está dicotomizada. Na verdade, Marta e Maria estão ali como um passo já muito grande em direção ao entendimento do que seja a integração, a cura, a salvação, isto é a palavra, salvação da nossa estrutura como seres. A nossa personalidade naquele momento ali já está melhor, porque as duas já estão ali, de uma certa forma, se aproximando. Normalmente a gente, na civilização ocidental, não está nem aí. Materialisticamente falando, a gente acredita que Maria nem exista. Nem a própria Marta é assim, é um ser que não está ali nem olhando nada. Então, mas no primeiro momento, a gente tende a olhar as coisas como eu sou Marta e eu não entendo que eu sou Maria também. E aí a gente despreza o poder da meditação, o poder da oração, o poder de entender que a palavra não é apenas a palavra religiosa, a palavra é a vibração, é a informação, é a energia que flui desta fonte única, que é o Criador, que é Pai, é Mãe, é inominável, que nós não podemos de forma nenhuma definir, mas que para nós se apresenta na figura desta centelha divina que nós todos temos dentro de nós. Ouvir a palavra é nós nos aproximarmos desta vibração. O Cristo em Jesus disse para Marta: Marta, Marta, toma cuidado. Você anda fazendo muitas coisas, está reclamando da sua irmã, mas ela escolheu a boa parte, e esta parte não lhe será tirada. Porque doutrinas, religiões não possuem raízes. Maria estava ouvindo a palavra, o que quer dizer? Ela estava se aproximando aos pés da natureza crística, onde esta natureza toca a nossa realidade material através, simbolicamente, dos seus pés.
ela se aproximava dali para ouvir a palavra ou a energia, captar essa energia e transformá-la em força. Por isto isso não será tirado, nem de Maria, nem de nenhuma Maria que vive dentro de nós. E o que Jesus diz ali de uma forma velada? Ela escolhe a boa parte. O que está significando? Ele não está dizendo que, Marta, você está errada. Ele está dizendo, Marta, você precisa entender que para começar um trabalho espiritual, para que você possa fazer tudo sem ansiedade, e que tudo que você faz ganhe vida mais ainda, você precisa, como Maria, começar pela boa parte. Nós na vida, gente, não importa a religião, não importa a doutrina, o que importa é nós entendermos que nós estamos num contexto cósmico que tem um sentido, que isso tudo não está aqui por um acaso, mas também não está aqui pela forma como nos é explicado pelas religiões, nem pelas doutrinas, porque são todas pequeninas falhas, parciais, finitas, e não podem ter dentro delas uma verdade absoluta. Nós precisamos ter a calma de sentar como Maria aos pés da nossa natureza divina, porque é ela que nos conecta com a grandeza infinita do Criador que nós não podemos definir. E ao fazermos isto, ouvir a palavra é meditar. Ouvir a palavra é nos conectarmos pela meditação, e nós não podemos desprezar mais no mundo ocidental o poder da meditação. Para isto nós tivemos no século XX esses grandes mensageiros que vieram nos trazer esta realidade, o entendimento que o nosso ser é um ser que, por essência, é divino, que a divindade vive em nós. Mas como fazer isto? É preciso que a gente comece por Maria. A beleza do segredo que está no Evangelho é que eu tenho que começar por aquilo que Maria fez. Por isso, o Cristo em Jesus ressalta: olha, Marta, Maria escolheu a boa parte, essa parte ninguém tira. Na hora que eu medito, Paramahansa Yogananda diz isso quando fala do Kriya Yoga. Eu consigo queimar karmas, eu consigo avançar em estado de compreensão, de consciência, de entendimento, de conhecimento do universo. E isto é a boa parte que não nos é tirada. Quando isto acontece, o trabalho de Marta ganha e ganha muito. Porque, na verdade, o que nós estamos querendo ver aqui é o que esses personagens representam. Nós todos temos Marta e Maria dentro de nós. É preciso que elas se conectem e se transformem numa só. E há Lázaro, Eleazar, aquele que é o bem-amado, é o abençoado. Esse nome é o nome que vem também do Antigo Testamento, daquele que ficou como sacerdote no lugar de Arão. Era o filho de Arão que entrou com Yoshua na terra prometida. Eleazar era o sacerdote. Seu irmão Lázaro compõe, junto com o Cristo, o triângulo. Mas Lázaro é a oitava inferior do Cristo. Ainda está submetido à morte. Olha que interessante. Vamos para os símbolos, vamos para os segredos. Vamos revelar segredos aqui, conjuntamente. Não sou eu. Quero ser um menino de recado. Porque eles vão aparecer de novo, no Evangelho de Lucas é apenas essa história. Eles vão aparecer de novo na conhecidíssima história, aonde Jesus novamente vai ser, chegando a Jerusalém, que Betânia ficava muito perto de Jerusalém, hoje inclusive está na área urbana da cidade de Jerusalém moderna. Então Jesus estava ali, mas antes de chegar, agora vamos ao Evangelho de João. Estava enfermo certo Lázaro, no capítulo 11, da aldeia de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Vejam aqui, nada é por acaso nos evangelhos, gente. Aqui está invertida a ordem. Lucas fala primeiro de Marta, que o recebe em sua casa. João abre o círculo. João é um evangelho que cada evangelho tem um ponto específico de vibração, de entendimento, de abordagem, cada um deles compondo os 4 canônicos e os tantos apócrifos, compondo uma pedra de um mosaico que precisa ser entendido na sua globalidade. Aqui João troca a ordem. A aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
Esta Maria, veja que aqui João está enfatizando Maria, que escolheu a boa parte, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com o bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Porque vai haver uma outra passagem que eu não vou ler, que Jesus vai ser recebido na casa de Lázaro. Em outros evangelhos se fala no outro jantar na casa de um fariseu chamado Simão, que tinha sido curado por Jesus, e que eles falam, essa mulher é de má vida, por isso que se faz a conexão com Maria Madalena. Mas não nos importa isso agora aqui, né? Em estudos profundos sim, mas não é o nosso tempo que vai nos permitir. Um dia na casa de Padre Pio, o sonho da gente poder fazer isso com todo o tempo do mundo, nessa visão de ser um lugar de viver Deus, de viver a divindade. Isto é a casa de Padre Pio. É assim que Padre Pio se propôs a criar um novo local onde nós pudéssemos entender, aprender e exercitar essa divindade. Maria vai enxugar Jesus, ela vai pegar o bálsamo, joga e enxuga com os cabelos. E aí é Judas que diz, podia dar isso aí para o pobre, gastou um dinheiro com esse perfume. E Jesus fala assim, Jepa Judas, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Como a dizer, esta sociedade aqui, vocês acham que estão fazendo bem, porque enquanto ela não for curada, vai sempre haver pobre. Enquanto não se fizer uma cura profunda, a sociedade vai ser sempre desigual. É belo que a gente faça caridade, é belo que a gente ajude os pobres, mas isso não é o remédio definitivo. O remédio definitivo é muito outro. Era isto que Jesus estava se referindo ao dizer para Judas. Os pobres vocês sempre têm com vocês nessa sociedade, mas entender o que é o Cristo dentro de cada um, como Maria está entendendo, vocês não têm sempre. Eu estou dando esta oportunidade aqui, mostrando a potência crística que está dentro de cada criatura. E ele censura Judas. E aí João fala, é a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, meu irmão está doente. E quando Jesus ouviu isso, disse, esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória do Altíssimo, do Eterno, para que o Filho do Altíssimo seja por ela glorificado. Aí vem uma frase muito interessante. Jesus amava a Marta e a sua irmã, Maria, e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Não cuidou muito disso. Porque eu estou unificando aqui. Lázaro, eu vou repetir, Lázaro é uma oitava ou muitas oitavas inferiores. É o ego que precisa refletir o Cristo. Porque nós estamos aqui 2 irmãs, aparece essa figura com a polaridade masculina, e o Cristo, ele tem uma polaridade masculina e feminina. O Cristo não é masculino ou feminino. O Cristo é um ser, eu não gosto muito da palavra, que ela ficou muito pejorativa, é um ser hermafrodita, principalmente dentro da minha carreira da medicina, né? Mas também não é esse o caso. É um ser de não bipolaridade, é um ser de unipolaridade. Lázaro adoece, porque a doença do mundo está na polaridade desconectada masculina. Não atribuam a polaridade feminina, como muitas nas religiões machistas falam, né? O pecado não foi Eva que fez o pecado e a serpente. Adão e Eva fizeram o pecado juntos, e no fundo, Adão, que era o primeiro, tinha muito mais responsabilidades, mas enfim, também é outro papo. Mas vamos lá. A polaridade masculina adoece, e Jesus disse, não é para a morte. Fico 2 dias ainda, número 2 é o número da polaridade, e depois disse aos seus discípulos, voltemos para a Judéia, aonde está Betânia, a aldeia onde morava Maria, Marta e Lázaro. Disseram os discípulos, Rabi, ainda agora te procuravam apedrejar em Jerusalém e voltas já para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz. E quando anda à noite que tropeça, pois não tem luz? E aí continua Jesus, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Isso tem um segredo profundo aqui. Quem é que dorme? Lázaro. Figura física, ok? História, ok? Vai morrer. Mas Jesus começa sempre dizendo,
dorme. É igual à morte. O sono mortal é o sono do ego, principalmente da polaridade masculina do ego, que fez essa sociedade se tornar doente. E só integrando tudo isto, ressuscitando tudo isto, numa unidade só, composta de 3 irmãos e unidas ao Cristo, que não é uma quarta figura, mas é aquele que, se integrando a Lázaro, Lázaro sobe de 8ª, vai conectar e tudo se junta numa coisa e numa unidade. E Jesus vai e diz, ele dorme. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Jesus disse claramente, depois então, ele está morto, mas eu me alegro por vossa causa, porque vós vides ver e ides crer. Vamos ter com ele. Tomé disse aos outros, vamos nós também. Juntos, porque estavam acreditando que Jesus estava falando que ele ia morrer. Não era agora. Quando Jesus chegou, já faziam 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Eu falei, são 7 quilômetros mais ou menos. Ora, muitos daqueles companheiros tinham vindo visitar Marta e Maria também para consolá-las acerca de seu irmão. Agora o que nos interessa aqui. Marta, ouvindo que Jesus vinha, saiu correndo ao seu encontro. Olha a característica de Marta. Marta correu, foi lá e disse, Jesus, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria ficou em casa. E Jesus manda chamá-la. E aí, Maria, quando é chamada, disse, chame a Maria, sua irmã. Jesus mandou chamá-la. E quando Maria chega, repete o que Marta diz. Ouviu isto, no chamado de Jesus, levantou, correu. Jesus não tinha entrado na aldeia ainda. E as duas ao lado dele. E diz também ela a Jesus, se estivesses aqui não teria morrido. E vai se passar a cena, não vou ler aqui, da ressurreição de Lázaro. Aonde Jesus diz, ele dorme. E elas continuam repetindo, mas ele está morto há 4 dias. O número 4 é o número do karma, é o número das estruturas materiais. Lázaro está mergulhado, é a consciência nossa que está morta no ego. As duas já tinham recebido Jesus antes. Maria já tinha lavado os seus pés, já tinha ouvido a sua palavra. Portanto, gente, é o feminino em nós quem nos salva. Masculino está morto. Morto na doença da sociedade que se transformou numa sociedade opressora pela característica ativa do masculino, que precisa ser curada, melhor dizendo, precisa ser ressuscitada. E aí, Jesus vai fazer aquela belíssima oração, porque quando ele ouve, ele amava os dois, e quando Maria vai para ele e fala aquilo, ele chora. Vejam como é interessante. Nós temos que entender o seguinte, a divindade, o Criador, não é um ser estático, frio, que está desconectado da sua criação. Todas as tradições espirituais, quando dizem que nós temos Deus dentro de nós, dizem que nós precisamos acender esta chama para que Deus responda. Jesus mesmo diz, tem uma passagem antes da passagem de Lucas, do amigo importuno. Bate na porta de noite pedindo um pão, e aquele que está lá dentro diz assim, cara, esse amigo está tão chato que eu vou dar um pão para ele, logo, para ele não me importunar mais. Como a dizer, o universo, está na moda essa palavra, né? Ele nos responde, mas não é um universo um ser aleatório, um ser sem consciência ou uma consciência. Este universo é um outro nome que a gente pode dar a esta fonte criadora, mas nós temos que entender que esta fonte criadora é hiperconsciente. É de lá desta consciência que tudo emana, inclusive nós, e nós temos dentro de nós a sua semente, a sua chama, a sua realidade. E Marta e Maria são os aspectos que estão dentro de nós que já se mobilizam. Marta de um jeito ainda, tendo que aprender, Maria escolhendo a boa parte, e as duas precisam ser uma, e as duas vão pedir. E Jesus vai ouvir, representando a chama divina, não é Jesus de Nazaré apenas, é o Cristo nele, que ao ouvir esse chamado, esse pedido das duas, se estivesses aqui, ele não teria morrido. O que é isso? Ó Cristo dentro de nós, ó chama viva dentro de nós. Se ela estivesse viva, o nosso ego não teria morrido.
Como ele morreu, ele precisa ser ressuscitado. E vai ser. Quando? Quando Marta e Maria, as duas vão fazer a mesma coisa. Vejam só, gente. Lá em Lucas, Marta estava fazendo coisas fora, reclamando de Maria. Maria não está fazendo o que eu faço. E Jesus disse, Marta, muito ansiosa você. Maria escolheu a boa parte. Deixou a semente ali. O que vai acontecer no Evangelho de João? Seu irmão fica doente, morre, Jesus sabe disso, fica tranquilo, dizendo, eu vou lá. Ele já estava morto há 4 dias, mas o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer agora. Marta e Maria vão fazer a mesma coisa. Vão correr para a chama crística, a consciência crística representada pela figura de Jesus. Cada uma do seu jeito. Vejam que interessante. Marta, por isso que a gente tem que ter Marta, né? Quando a gente fala Marta ou Maria, não tem essa escolha. Isso é um falso dilema. Falso dilema. Nós temos que ter Marta em nós. E a nossa Marta precisa fazer não aquela reclamação de Maria, mas correr para que o nosso Lázaro ressuscite. Cada um de nós tem um Lázaro morto dentro da nossa personalidade, dormindo no sono do ego. E Marta tem que fazer a sua parte. Ela corre, sai e vai lá encontrar Jesus. E diz, Senhor, a mesma frase, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz, vai chamar a sua irmã. Como a dizer, traga ela para perto para que vocês duas sejam uma. Como? Falando a mesma frase, Maria vem e chorando diz, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus chora também, como a ser chamado, ele foi tocado. A divindade em nós precisa ser tocada pela emoção. Não há oração, não há meditação que não tenha a força da emoção, como eu sou o seu motor. Isto é fé. Emoção está ligada com a fé. A expressão da fé verdadeira é o conceito da certeza e a expressão da emoção, que nos conecta com o amor. Isso dá poder. Correu Marta, né? A Marta em nós tem que se movimentar. A gente não pode ficar parado na vida. Mas a Maria em nós, ouvindo a palavra, quando chamada, vai, quando as duas falam a mesma coisa. Jesus chora. O Cristo em nós se emociona. A chama em nós é como se fosse o fogo, o ar, que quando a gente joga sopra na chama, né? A força do ar, a brisa, o elemento ar, que é o espírito, quando sopra na chama, a chama cresce. E esta chama que cresce está viva no Cristo, que vive e viveu e continua vivendo esplendidamente na figura de Jesus de Nazaré. E aí Jesus diz, vamos lá, mas meu irmão está morto, vamos lá, tira a pedra. E ele proclama, primeiro faz uma oração agradecendo em gratidão ao Pai, ao dizer, Pai, eu sei que Tu me ouves sempre. O que está dizendo isto? Quando nós entendemos que nós temos dentro de nós a chama crística, temos a certeza que nenhuma das nossas orações deixará de ter, não, sempre haverá uma resposta. E quando a consciência está completa, esta resposta será sempre positiva. A vontade de Deus não é que nós tenhamos karma, não é que a gente tenha sofrimento, ao contrário. O que está acontecendo aqui nesta cena é a libertação da morte. E o que é a morte? É o karma, que nos faz morrer. A morte física é simplesmente uma passagem de um plano para outro, mas estamos morrer e renascer, morrer e renascer. Ah, isso não evolui? Claro que evolui, mas é uma evolução que pode ser muito lenta, pela nossa própria característica egóica. E Jesus veio dizer, vocês têm o karma, a reencarnação existe, sim, claro. Nicodemos, volta para o seio da mãe? É lógico, mas isso aí só não é o que adianta. Há um renascimento. E aqui nesta cena está nos posta toda a simbologia, todos os segredos que falam do renascimento. O Cristo em nós precisa ser emocionado pela força de Marta e Maria em nós, quando as duas fazem a mesma coisa. Então, repito isto. Marta corre na sua característica e diz, se estivesses aqui ele não teria morrido. Maria espera, mas quando chamada vem, e aí quando ela fala, o Cristo se emociona e diz, vamos lá, tire a pedra. E Jesus, Lázaro, vem para fora. Como a dizer, se liberta desta caverna, desta prisão. E Lázaro sai,
espantados todo mundo com aquela cena que deve ter sido grandiosa. Imagine esta cena, procure pensar nas suas telas mentais, reviver esta cena. Potência que foi aquilo, ao mostrar para nós que uma consciência cristificada vence mesmo a própria morte. Jesus vai mostrar isso logo depois, com Ele mesmo, ao ser entregando o seu ego, ou o que restava do seu ego ali, como canal de salvação vibratório para a consciência única, para retomar o seu corpo físico, ou um corpo que era mais sutil que o corpo físico, não importa. O que importa é que ele mostra que só há uma coisa no universo, em diversos planos, vida. Mas nós podemos controlar a nossa vida aqui. Ele está mostrando que nós temos esse poder, mas só vamos ter esse poder de verdade quando nós estivermos conectados à sua essência, conectados à essência que ele representa em toda a plenitude, como também foi Krishna, Bhagavan Krishna, como também foi Buda. Não adianta a gente tentar dizer que um foi melhor que o outro, isso é bobagem. Todos eles nos falam, cada um num aspecto desta multidimensão de uma consciência infinita, onde o ego precisa se integrar. Essa é a cura da sociedade. E Lázaro, quando ressuscita, é a figura do sacerdote. Por isso ele se chama Eleazar, que era, repito aqui, o sacerdote que acompanhou Yoshua, Josué. Moshe não entrou, quem entrou foi Yoshua, na terra prometida. É o ego que se transforma no espelho profundo, na reflexão profunda desta chama crística que está dormente dentro de cada um de nós. Este é o grande segredo de Marta e de Maria. É melhor ser Marta, é melhor ser Maria. Eu sou Marta, do meu jeito eu sirvo. Eu sou Maria, do meu jeito eu sirvo. Vamos ser os dois, e melhor dizendo, os três, e melhor dizendo, um que não é o quarto, mas que integra esses três para transformar em um só. Marta e Maria. E é pelo lado feminino, vou repetir, independente do gênero, qualquer que seja o gênero que nós tenhamos fisiologicamente nesse mundo físico, qualquer um dos gêneros hoje que nós aceitamos, graças a Deus, o lado feminino é que vai valer para a salvação. Não foi à toa que foi Maria de Magdala a primeira a vê-lo ressuscitado. Não é à toa que a sua mãe hoje compõe conosco, junto com toda a estrutura vibratória do planeta, um grande poder refletindo com plenitude a maternidade de Deus. Portanto, gente, entender no dia de Santa Marta, como nós estamos hoje aqui, esse poder, entender que a gente não precisa ser Marta ou Maria, nem achar que é uma melhor. Vamos sair dessa ilusão e começar, aí eu vou falar uma coisa prática, começar agora do lado prático. A boa parte que tem que começar é a de Maria, entendendo, se vocês seguiram, se eu fui feliz em explicar, mostrando João que as duas vão se conectar no final, falando a mesma coisa quando Lázaro está morto, para que Jesus, representando a consciência crítica, se mobilize para poder ressuscitar, para poder curar, para poder transformar a nossa vida. Ora, mas como é que começa? Tendo isto em mente, nós temos que começar, como o próprio Cristo disse em Jesus, pela parte boa, escolhida por Maria, ouvir a palavra, que não é ouvir uma religião, uma doutrina, ir ao centro, ouvir palestra. A gente não está fazendo uma palestra aqui, vocês não estão só ouvindo, eu estou canalizando certamente uma força, da qual eu sou apenas um canal que procura ser o menos pior possível. Mas nós estamos aqui montando um processo que vai ser sempre repetido em todas as manifestações, quando a gente entende a espiritualidade da forma como ela deve ser entendida. Então, escolher a boa parte como fez Maria é nós entendermos que nosso dia, nós temos dia e noite, não temos? Jesus já falou aquilo. Anda de dia, aproveita a luz do dia. O dia e a noite são importantes, mas nós precisamos saber o seguinte: o começo do nosso dia, seja da forma como a gente queira, gente, prático, nós temos que parar 10 minutos. Respirarmos, a respiração é a conexão entre os dois mundos. Meditarmos, ainda que seja com uma palavra, com uma frase. Nos entregarmos à gratidão, nos conectarmos com esta meditação no tempo que der. Orarmos,
para que o nosso dia possa ser ele conectado a esta fonte. Temos que ser Maria aos pés da nossa chama divina para podermos ser Marta, para podermos fazer as coisas de Marta sem ansiedade, sem preocupação, preocupação, ocupar previamente, medo. Marta estava mostrando o seu medo ali e ao mesmo tempo era, faz ela fazer o que eu faço, porque o medo é isso, querer tudo igual, tudo para nós. O medo acaba nos agredindo, eu sou o maior, o meu Deus é o maior, eu faço é o melhor. Não, a gente precisa ser Maria para começarmos o dia e podermos ser Marta sem ansiedade. E aos poucos nós vamos nos transformando num ser que ressuscita o nosso Lázaro e faz com que esses 3 irmãos sejam um só, aos pés e integrados na natureza crística. Você sabe que Frei Luís nasceu numa cidade, Marienfeld, que chama-se o Campo de Maria em alemão, que é Santa Maria, irmã de Marta. Eu tive a felicidade de ir lá. E esta igreja não é a igreja de Santa Maria, Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus. Não, é a igreja de Santa Maria, irmã de Marta. Ela é pouco vista, porque veja, a nossa sociedade é muito partida para Marta, né? Para esse lado preocupado, ansioso, ou negar-se, ou um lado que nega tudo, não acredita em nada, ou acredita em todas as coisas torcidas pelo ego, seja por qual nível for. Então, o dia tem que começar, gente. Vamos nos dedicar 10 minutos, se for meia hora, melhor ainda. A gente não sabe, a nossa vida hoje nos conduz a sermos esta Marta desconectada. Nós precisamos ser a Marta que vai chegar, correr para Jesus, depois de ouvir a Marta, ela ouviu, certamente ouviu e entendeu. Maria escolheu a boa parte, nós temos que escolher a boa parte como Maria para podermos conectar as duas em nós. Melhor dizendo ainda, ressuscitarmos Lázaro em nós. Mas Marta continua tendo muito poder. É esse poder já curado que a gente quer ressaltar hoje no dia dela, dia 29 de julho, nesta oração que eu disse a vocês que me foi dada por um preto velho. E eu quero lê-la aqui. Depois eu vou passar, podem, se aqueles que quiserem, eu vou passar a foto para o Michael colocar isso. Então, vem de um preto velho. E a gente sabe que os pretos velhos são entidades evoluidíssimas. Muitos deles tiveram a vida assim na escravidão, né? Essa coisa dolorosa, tão triste que ainda se perpetua hoje. Nós não estamos libertos da escravidão ainda, mas muitos são seres que se valem da humildade deles para expressar a sua grandeza sem com que nós sejamos tocados. Pretos velhos, pretas velhas, são estrelas do céu. Eu vou contar uma coisa antes para vocês entenderem o que está na oração. A tradição conta que no ano de 48, Marta, depois de Jesus ter ido, também saiu com sua irmã e Lázaro e acabaram fugindo para Provence francesa, essa é uma tradição. E Marta chega no ano de 48 numa cidade, eu não sei o nome que tinha, Neville, que era o nome da época, e que era extremamente atacada, né? E ali o tempo inteiro por um dragão chamado Tarrasca, que era um animal, imagina um dragão, um animal mitológico. Então essa história certamente tem muito de simbologia. E a gente podia conectar essa história aqui conosco, mas não vamos, que já me avisaram do tempo aí, eu quero ganhar, ainda tem uma outra coisinha para falar aqui na nossa meditação. E esse dragão Tarrasca foi domesticado por Marta. Ela com seu amor chega, ele destruía, matava as pessoas e tudo mais. Ela sobe na cabeça do dragão e, subindo na cabeça do dragão, coloca os seus 2 pés sobre a cabeça e o transforma num animal doméstico que passa a servir as pessoas. Olha a profundidade desse símbolo, não precisa nem explicar para vocês. E a cidade passa a ter o nome, homenageando, depois que Tarrasca morre, o nome dela é a cidade de Tarascon, na França, onde existe uma igreja muito antiga dedicada a Santa Marta. E vocês vão ver, quando pede Santinho de Santa Marta, que o dragão Tarrasca está atrás dela. Por isso, a oração do Preto Velho, eu vou falar isso porque eu vou citar e as pessoas não podiam não entender. Mas veja que beleza de oração. Oração de Santa Marta. Quando Maria, interessante que a oração de Santa Marta do Preto Velho começa com Maria, sua irmã. A sabedoria dos pretos velhos é demais, gente, né? Eu estou aqui tentando, mas eles é que sabem. E ela escolheu a boa parte. Então vejam lá, de novo, desculpem. Oração de Santa Marta. Quando Maria caminhou pelo mundo,
sentada numa pedra fria. Maria caminhando sentada, olha que legal, né? Abençoou o sol e a lua, dizendo uma Ave Maria. Maria, irmã de Marta, andou pelo mundo, abençoou o sol e a lua, dizendo uma Ave Maria. Santa Marta vinha passando. Maria lhe deu a mão, conectou, para atravessar as 7 pontes, para pisar com os 2 pés o dragão. Olha que legal, gente, né? Marta domesticou o dragão. Ó, Santa Marta, em nome de Deus, como Maria te fez, me dê a mão. E aí é um pedido. É uma oração muito poderosa para fazer pedido. E nós estamos nos tempos de fazer pedido. Me dê a mão. Atende a este meu pedido. Aí tem lá o que o preto velho, fazer o pedido. Bota o pedido aqui. Para que eu, como tu fizeste, possa cruzar as 7 pontes e pisar com os meus pés o dragão. Salve São Miguel, São Bartolomeu e Santo Antão. Assim como ele disse, eu estou repetindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele manda acender uma vela azul, uma vela verde e uma vela amarela, quando estiver fazendo essa oração. A azul seria para o lado espiritual, a verde para o lado de cura, em todos os sentidos, e a amarela para materializar coisas no mundo físico. Então, gente, a gente vai passar essa oração de Santa Marta nesse dia dedicado a ela. Mas antes que a gente volte aqui, Deus nos permita estar juntos na quinta-feira próxima, como já vai estar num momento, aí eu vou falar que não dá para falar hoje, né? Estamos num tempo de consolação. Desde que nós vivemos aqueles dias que eu frisei aqui, né? As 3 semanas intensas, e aí começou o tempo da consolação, são 7 semanas. Vai começar a quaresma de São Miguel Arcanjo no 15 de agosto. Esse tempo, independente da religião, é um tempo vibratoriamente muito importante para nós podermos ser consolados, e o Consolador é o nome do Cristo. E tem uma passagem de Isaías 40 e 42, que fala: Nahamu, Nahamu, consolai-vos, consolai-vos. Nós estamos nesse tempo. Por isso eu trouxe essa oração. Vamos buscar consolação no sentido profundo, aos pés da natureza divina do Cristo. Seja o Cristo em Jesus, seja o Cristo em Buda, seja o Cristo em Francisco de Assis. E eu vou falar agora dele. Sabe por quê? Nós estamos no dia 29 de julho, né? Está chegando aqui o dia 2 de agosto, nesse ano vai ser segunda-feira. Muitos de vocês já sabem que o dia 2 de agosto é o dia do perdão da porciúncula. O que é isso, gente? Jesus, Francisco de Assis sabia das coisas. Ele está sempre posto dentro dessas 7 semanas de consolação. Depois de uma grande tentação, na época de 2016, em 1216, 2016 fez 800 anos isso. Em 1216, Francisco estava vivendo uma tentação muito forte. Francisco viveu uma vida, gente, a gente não imagina isso, fizemos um Mendes só para isso. Quem foi a Mendes naquele ano de 2017 sabe disso. Francisco vivia uma tentação fortíssima e um dia ele se jogou em cima de um espinheiro que estava ali perto da Porciúncula, era o lugar onde eles ficavam, os franciscanos, era a sede deles. E tinha ali a igrejinha da Porciúncula, a capelinha que ele reconstruiu, doada pelos beneditinos, e que era o centro de toda aquela ordem que estava ali construída, constituída. E ele se jogou no espinheiro e, miraculosamente, uma luz se acende e o espinheiro vira uma roseira sem espinhos. Até hoje está lá em Assis, a rosa canina de Assisi. Uma espécie que está ali, foi criada ali, trazida do mundo espiritual e é reproduzida até hoje. Uma rosa sem espinhos. E quando ele tem isso, ele vai para a igreja e fica ali dentro da igrejinha da Porciúncula, agradecendo, rezando, pedindo para entender, e de repente essa luz aparece dentro da cor da igreja e ele vê ali a figura do Cristo e de sua mãe. E Cristo diz: Francisco, você vive em mim e eu vou te conceder, faça o pedido que você quiser e eu vou te conceder nesse momento. Olha que beleza, gente. A gente precisa acender o Cristo para que o Cristo nesses avatares nos responda através do Cristo que está dentro de nós. A resposta vai sempre passar por uma conexão que jamais vai abdicar de ter o Cristo dentro de nós como ponte, como lado de uma ponte. E
Francisco faz que pedido? Mestre, que todo aquele que vier no dia desse dia, e era dia 2 de agosto de 1216, a esta igreja, que ele possa ter perdão completo, a indulgência completa dos seus pecados. E Jesus disse, pedido forte esse, Francisco, mas eu te dou, assim seja. Só faz uma coisa, vai no Papa, diz que eu estou dizendo isso, que ele conceda essa indulgência. Jesus tinha cuidado que naquele tempo qualquer escorregãozinho era fogueira, meus amigos. Apesar de Francisco já ser, naquele momento, um ser absolutamente acreditado. E ele foi ao Papa Honório, que estava em Perúdia, e disse a ele o que acontecera. O Papa disse, ora, Francisco, certamente eu vou te conceder a indulgência. Por quanto tempo você quer a indulgência? Porque na estrutura da igreja, você concedia uma indulgência por 1 ano, por 2 anos, você ficava livre do pecado 1 ano, 2 anos, às vezes pagando, infelizmente. E eu digo isso porque muitos de nós estávamos lá, do lado da batina, de dentro da batina, estamos hoje aqui reconstruindo nossos caminhos para nos libertar. E aí, quando o Papa diz por quantos anos, eu vou usar o italiano porque só no italiano faz sentido. Francesco responde, ou risponde, Pontífice, io non voglio anni, io voglio anime. Ele diz, Papa, eu não quero anos, anni, eu quero almas, anime. Eu quero uma indulgência para sempre, plenária. E o Papa disse, ok. Então, o dia 2 de agosto é um dia de grande poder. Todo aquele que vai à Porciúncula ou se concentra na Porciúncula, porque não tem espaço nem tempo. Hoje em dia, uma igreja franciscana hoje está autorizada a dar a indulgência. Mas nós podemos ter a indulgência plenária dentro do santuário da nossa própria casa, onde Marta e Maria estão lá. E onde está Francisco também. Então, lembrem-se, dia 2 de agosto, se vocês quiserem fazer a oração de Marta, nós estamos hoje na véspera da Antigoécia, da nossa casa de Padre Pio. Não tem melhor oração para fazer, não tem espírito mais poderoso para fazer um trabalho de Antigoécia do que as falanges de Marta e de Maria, porque as duas são uma só. Eu queria terminar com isso. E não se esqueçam que agora, segunda-feira, no dia 2, vamos nos integrar e vamos nos entregar como Maria. Vamos pedir, gente. Primeiro, para pedir direito, vamos primeiro perdoar. Vamos primeiro abrir, lavar o nosso coração. Vamos agradecer. Vamos fazer força para entender que este é o caminho. E vamos, a partir daí, fazer a nossa Marta entrar em atividade. Para que seja uma atividade, não, olha lá, manda ele fazer o que eu faço, ela fazer isso, fazer aquilo. Não. Marta, Maria escolheu a boa parte e vocês vão ser uma. E isso vai acontecer quando elas pedem ao Lázaro e depois quando elas saem para o mundo. Esse é o grande segredo que está oculto. E o Cristo é o unificador dessas duas estruturas, dessas duas irmãs que vivem dentro de nós. E quando ele faz essa unificação, ele ressuscita o irmão dessas duas irmãs, o terceiro irmão que também está dentro de nós, ainda morto. Eu vou repetir. Nós precisamos trabalhar para que o nosso Lázaro ressuscite, para que o Cristo fale, Lázaro, vem para fora, em alta voz. Gente, vamos fazer a nossa concentração, aproveitando que hoje é um dia de grande limpeza espiritual. E eu vou ler o Salmo 91. Já li aqui, mas hoje, nesse dia específico, já li a oração de Santa Marta. Vamos lê-lo em hebraico, lê-lo em português. Eu só leio em hebraico aqui, gente, porque o hebraico é uma língua que é mântrica, como é o sânscrito. Eu não leio em hebraico aqui para vocês não entenderem nada, nem um pouco. Nada disso está em mim. Eu leio em hebraico aqui para que vocês possam, se tiverem afinidade, ouvindo o som, entenderem, não entender, porque não vão entender a linguagem hebraica, quase ninguém fala hebraico, mas entenderem a vibração que vibra ali, nessa noite especificamente, daqui para frente,
nas 7 semanas de consolação. Nahamu, Nahamu, consolai-vos, consolai-vos. Vamos aproveitar o dia 2. Vamos junto com Francisco de Assis até a porciúncula, até a capela, até o santuário da nossa alma e dizer: aquele que habita dentro do sagrado do Altíssimo. Respiremos fundo. Vamos pedir agora que os amigos espirituais estejam à nossa volta, como um círculo de fogo, traçado à nossa volta de proteção. Esse fogo queima todo tipo de vibração que sai dentro de nós, desce pelos nossos pés, cai dentro da terra e pelas estruturas, pelos canalículos, pelos chakras da terra, chegam até esse círculo de fogo e são queimadas. Então percebam essa figura. Estamos num grande círculo, nós todos entregues completamente, não numa passividade perniciosa, mas numa passividade dinâmica. E esse círculo de corações e almas tem ao seu redor um círculo mais largo, esse círculo de um fogo sagrado. É a mesma chama que apareceu a Moisés, é uma chama que arde, mas não queima. As estruturas dos chakras da terra absorvem, puxam dos nossos pés essas energias desconectadas, desarmonizadas, esses nós vibratórios. Vamos respirar fundo e saindo dos nossos pés essas estruturas, esses miasmas na linguagem, muitas vezes utilizada, e são queimadas, levadas a esse círculo. Nós vamos ver essas chamas estalarem, queimando vibrações e nos desconectando de influências espirituais que só existem porque nós as permitimos. Nenhum ser consegue entrar no nosso campo se não for frágil de alguma forma, de algum modo, nessa estrutura. Nós sabemos que o nosso ego ainda é frágil. Mas temos a misericórdia divina, temos a força que nos consola, dos amigos que nos ajuda a ficar de pé de novo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. Sobre o Eterno eu declarei: és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Tu me livrarás do laço do caçador, traiçoeiro e da peste que assola nas trevas, e o Eterno te cobrirá com suas asas, e sob elas encontrarás abrigo seguro. Não temas o terror que campeia durante a noite, nem a flecha que busca o seu alvo durante o dia, mas a peste que se propaga nas trevas, nem ela temas, nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia. Ainda que tomem 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, não serás atingido. Somente teus olhos contemplarão e perceberão a retribuição proporcionada aos ímpios, pois tu disseste: o Eterno é meu refúgio, e fizeste a tua morada a morada do Altíssimo. Nenhum desastre se abaterá sobre ti, e nenhuma calamidade se aproximará da tua tenda, pois o Eterno se encarrega, e encarrega os seus anjos de cuidarem de ti, para que não tropeces em pedra alguma, e te protejam em todos os caminhos. Poderás pisar sobre o leão, sobre a víbora, sobre o filhote do leão e a serpente, sem perigo algum. Ele se uniu a mim, ele conheceu o meu nome, e portanto eu o protegerei. Quando ele me chamar, eu hei de responder. Estarei com ele quando enfrentar atribulações e resgatá-lo-ei, e farei com que seja honrado e esteja sob a minha luz. Eu contemplá-lo-ei com uma longa vida e farei com que ele veja a salvação. Amém. Agora em hebraico, vamos respirar profundamente, para que a força dessa palavra não seja a minha palavra, mas seja a palavra dos amigos que aqui estão, tocando a cada coração, a cada alma, tocando a alma daqueles que necessitam, estejam eles aonde estiverem, que nós possamos nesse momento estarmos conectados
as redes divinas, aonde os arcanjos e os anjos trabalham e aonde trabalham toda esta luminosa corrente de entidades que, chegando até nós, traz a semente e a força da luz, da cura. Que todos os nossos irmãos sejam tocados, que os nossos amados, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, maridos e mulheres, nossos amigos surdos sejam tocados, sejam curados, sejam vivificados, sejam como Lázaro, ressuscitados. Yoshev Beseter Elion, Betzel, Shaddai e Telunan. Omar Ladonai, Merci, Umtsudati Elohai, Evatach Bo, Dihu Yatzlcha, Mipach Yakush Mideber Havot, Livrato Yasech Lach, Betachat, Tenafaf Terser, Tzinach, Besochera Amito. לא תיכה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר בעוף לחלוך, מכתר ישוד סחראים. ייפול מצדך אלף ורבבה נמניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תירך, כי אתה אדוני מחסי, עליון שמת בעיניך, לא תענה אליך רעה, ועיניך לא יקרב ביכולך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יצאונך, פן תגוב באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כתיר ותנין, כי ויחשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי. יקראני ועיניהו, עמו אנוכי בצער, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים הצביעהו, ויראהו בישועתי. אורך ימים הצביעהו, ויראהו בישועתי. Que a luz viva no coração de cada um de nós. Que esse fogo sagrado nos proteja, nos ilumine, nos guie, nos fortaleça, nos cure, nos ressuscite. Que essa paz que o mundo não conhece, mas que a consciência crística nos permite viver nela, para que possamos ser, por nossa vez, pacificadores, seja a expressão das nossas vidas, mas para que nós possamos iniciar esse caminho que escolhemos como Maria Boa Parte, orando, meditando, dia e noite, e se não pudermos fazê-lo, num estado permanente de oração e meditação, que comecemos por minutos, quando o dia se inicie e quando a noite chegue, quando venhamos a entregar nosso corpo aos planos do sonho e dos mundos espirituais, para que a cada dia a gratidão nos tome e a força nos regenere, e nós possamos nos tornar a Maria que inicia, que se junta e se une dando a mão à sua irmã, para que possamos dizer: Senhor, nosso irmão necessita de ressurreição, e ele será redivivo pela força do Cristo, o Cristo que vive em nós. Gratidão, gratidão e gratidão. Que essa luz seja a expressão da nossa vida, hoje e sempre. Muita paz, muita luz. Amém. Doce luz em pétala de flor, são gotas de amor, são raios azuis, esperança no olhar, horizonte
nova terra, novo mar. Alma vem correndo, vem ver o sol desfazer a minha solidão. Alma vem correndo, vem ver o sol renascer no altar do meu coração. Agora tua força é meu poder, tua estrela, minha guia, tua presença, o meu ser. Alma vem correndo, vem ver o sol desfazer a minha solidão. Alma vem correndo, vem ver o sol renascer no altar do meu coração. Agora tua força é meu poder, tua estrela, minha guia, tua presença, o meu ser. Doce luz em pétalas de flor, são gotas de amor, são raios azuis, esperança no olhar, horizonte, nova terra, novo mar. Horizonte, nova terra, novo mar. Horizonte, nova terra,